Então veja só, voltando. Sistema urinário vai ser a mesma coisa do sistema excretor, tanto faz dizer um como o outro. E esse sistema urinário ele vai ser composto por 4 estruturas principais. Um par de rins, se é um par, logicamente são 2, certo? 2 ureteres, a gente vai ver mais para frente o que são esses ureteres, ou daqui a pouco, 2 ureteres. A bexiga urinária, que é apenas uma, e uma uretra. Então esses 4 componentes aqui vão formar o nosso sistema urinário ou sistema excretor. Olhando para cá, para esse desenho, a gente vê essas 4 estruturas que eu falei. Aqui 2 rins, esses bichinhos aqui em forma de um grão de feijão, certo? Os ureteres, que são canais que vão ligar o rim até a bexiga. A bexiga, que vai ser onde vai ser armazenada a urina, que é o produto que é produzido lá no nosso rim. E aqui a uretra, que liga a bexiga até a parte exterior do nosso corpo. Olhando para cá, para esse outro desenho mais gigante aqui do lado, a gente tem a representação do sistema urinário excretor de uma forma mais completa, vamos dizer assim. Além das 4 estruturas que eu acabei de falar o nome, a gente vai ver aqui a presença da artéria renal, da veia renal, certo? Essas, da veia cava anterior, calma aí, da veia cava inferior e da artéria aorta abdominal. Então, fazendo junção com esse sistema urinário, a gente vai ter a presença de 4 tipos de vasos sanguíneos, 4 estruturas de vasos sanguíneos. A veia renal, a artéria aorta abdominal e a veia cava inferior. Essas 4 estruturas que fazem parte aí do sistema circulatório vão atuar levando sangue até os rins. Por quê? A gente tem uma ideia errônea de achar que a produção de urina está ligada ao nosso sistema digestório. E não está. Para que a nossa urina seja produzida, a água, ou a cerveja, ou o vinho, ou seja lá o que a gente bebe, tem de ser primeiro absorvido no nosso trato intestinal, lá no intestino grosso, ir para a corrente sanguínea, para na corrente sanguínea aqui nos rins, esse sangue ser filtrado e o excesso de água e o que não presta, vamos dizer assim, ser transformado em urina. Então não tem nenhuma ligação entre o sistema digestório e a produção de urina. Você fica com aquela sensação que toma muita água, vai rapidinho fazer xixi. Aí imagina que é porque sua barriga encheu. Não, é porque entrou mais água no seu organismo e seus rins começaram a funcionar de forma mais rápida, certo? Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa querendo entrar, meu Deus. Deixa eu ir lá. Ver quem é o atrasadinho. Thaís Melo. Boa tarde, Thaís atrasada. Deixa eu voltar agora. Pronto, voltei. Então até aí não tem nenhuma pergunta não sobre essas 4 estruturas que formam o sistema excretor e sobre essa junção do sistema excretor com o sistema circulatório. Tem não, professor. Certo. Então vamos para o primeiro componente aí do nosso sistema excretor ou urinário, os rins. Os rins, certo? O rim, como a gente já viu, vão ser 2. E esse rim ele vai ser formado de 3 estruturas básicas. Calma aí, minha gente, que eu perdi aqui o propulsorzinho da caneta. Pronto, voltei. 3 estruturas básicas. Córtex,
medula e pelve renal. E ainda a gente vai ter uma estrutura aqui que não é tão básica, que vai ser o componente principal dos rins, que será esse néfron aqui que eu estou grifando aqui embaixo. Mas vamos por partes. O rim, ele vai ter uma estrutura chamada de porção vermelha do rim, que vai se dividir em duas partes, córtex renal e medula renal. Quando eu falo de parte vermelha do rim, você olhando aqui para esse desenho, é toda essa parte aqui, ó, avermelhada do rim, tirando aqui essa parte acinzentada. Então toda essa parte vermelha aqui será chamada de parte vermelha do rim. E essa parte vermelha será dividida em córtex e medula. Córtex será toda essa parte aqui, ó, periférica. Periférica quer dizer que fica na borda do rim. Isso será o córtex renal. E essa parte central, que vai possuir aí uma porção vermelha mais amarronzada, será a medula renal. Então, córtex na parte mais externa, medula na parte mais interna. Isso se tratando da porção vermelha. Além disso, o rim também vai possuir uma região alargada denominada de pelve renal. Essa pelve renal vai se comunicar com o ureter. Pelve renal será toda essa partezinha aqui, ó, em cinza. Essa parte acinzentada será chamada de pelve renal, que se comunica aqui com o canal do ureter, que é esse canalzinho aqui que eu estou desenhando a linha nele, que vai conduzir a urina até a bexiga. Foi aquela estrutura que a gente viu anteriormente, que são duas, uma em cada rim. Além dessas, ou desses, o rim também possui uma rede de tubos denominados de néfrons. E vai ser justamente esses néfrons a partezinha mais complicada de entender sobre o sistema urinário. Mas vamos deixar ele lá para frente. A gente já viu o rim, vamos ver o que são os ureteres e a bexiga. O ureter é uma extensão da pelve renal, formada por um tubo que conecta o rim até a bexiga. Então, se a gente tem dois rins, logicamente teremos dois ureteres. Tem mais alguém pedindo para entrar. José Gabriel. Aí, Gabriel, atrasado. Pronto, deixa eu voltar. Pronto, voltei aqui para onde a gente estava. Falando do ureter. Esse ureter serão os canais que vão ligar o rim até a bexiga e vai conduzir a urina que é produzida no rim até a nossa bexiga. Seriam aqui esses dois canaizinhos, ó. Isso seriam os ureteres. Aí temos aqui nesse círculozinho amarelo, movimentos peristálticos conduzem a urina da pelve renal através dos ureteres até a bexiga. Veja só, quando a gente diz movimentos peristálticos, em outro sistema que a gente estava estudando anteriormente, a gente viu falar nesses movimentos peristálticos. A gente viu que são contrações musculares que vão fazer com que determinadas substâncias se movam dentro do nosso corpo, como por exemplo o bolo alimentar ao longo do todo o trato gastrointestinal, né? Quando a gente diz que a urina vai ser conduzida pelo ureter através dessa pelve renal aqui, como o rim fica acima e a bexiga fica abaixo, a gente tende a pensar que naturalmente, por força da gravidade, essa urina seria conduzida do rim até a bexiga. Mas aí isso só iria funcionar se você estivesse em pé. Quando você estivesse deitado, a força gravitacional iria acabar, e aí como que essa urina produzida no rim ia chegar até a bexiga?
Então isso vai acontecer graças a esses movimentos peristálticos, que são movimentos musculares, que vão empurrar a urina criada no rim até chegar na bexiga. Então a urina que é formada no rim vai chegar na bexiga, independente de você estar em pé, deitado, de cabeça para baixo, do jeito que tiver, porque o que vai conduzir ela não é a força da gravidade, sim esses movimentos peristálticos, essas contrações musculares que vão empurrá-la. Indo para a bexiga urinária, aqui, a gente tem órgão oco de paredes musculares e elásticas. Quando a gente diz que na nossa bexiga a gente tem paredes elásticas, isso já nos sugere que ela pode aumentar de tamanho. Tudo que é elástico tem a capacidade de aumentar de tamanho. Então, quando a nossa bexiga ela está vazia, ela tem um tamanho. E quando ela está cheia, ela se enche e tem outro tamanho. Segundo a fonte que a gente segue, que é o livro de vocês, a bexiga humana ela pode armazenar até 600 ml de urina. Porém, em outras fontes que eu vi por aí, diz que pode armazenar até 800 ml. Essa capacidade elástica da bexiga de aumentar de tamanho para conter a urina produzida lá nos rins, ela vai depender de pessoa para pessoa. Por isso há pessoas que têm maior necessidade de ir ao banheiro com frequência e outras podem passar o dia todo e não precisar ir ao banheiro. Isso vai estar ligado com a capacidade elástica da sua bexiga. Se a sua bexiga não tiver uma capacidade elástica muito boa, ela vai se encher rápido. Então você, consequentemente, terá mais vontade de ir ao banheiro. Enquanto que outras pessoas têm a bexiga que se alarga muito, graças a essa capacidade elástica, e não vão ter tanta necessidade de ir sempre ao banheiro. Então aqui a gente tem o desenhozinho da bexiga, né? Cheinha de xixi aqui. Cheia não, pela metade de xixi. A gente tem aqui os ureteres, que conduziram do rim até a bexiga. E a gente acha que, por o ureter vir de cima para baixo, ele se conecta à bexiga na parte de cima aqui, mas não. O ureter se conecta à bexiga aqui, ó, na parte quase de baixo, quase do assoalho da bexiga, por duas entradas chamadas de orifícios uretrais. Certo? Aí eu pergunto a vocês, alguma dúvida até agora? Não, professor. Depois vamos para o próximo. Uretra. O último daqueles 4 componentes que a gente viu. A uretra é um canal que sai da bexiga urinária e conduz a urina para fora do corpo. Nesses 2 círculozinhos amarelos aqui, a gente tem algumas particularidades quanto a essa uretra. Veja só. Esse canal possui tamanhos diferentes de acordo com o sexo. Tamanhos diferentes de acordo com o sexo. Nos homens, a uretra também faz parte do sistema reprodutor. Nesse primeiro círculo amarelo, quando diz que a uretra ela vai ter tamanho diferente de acordo com o sexo. O que é isso? Veja só, a gente tem aqui representando o desenho de uma mulher e o desenho de um homem. Certo? A uretra como sendo o canal que liga a bexiga até a parte externa do corpo, por onde essa urina é conduzida. Então, na mulher, será essa partezinha aqui, que eu estou passando o prepulsor do mouse. E no homem, essa parte aqui, ó. Então, é nítido ver como no homem a uretra é bem maior. Tá vendo? Da bexiga até a parte final do pênis. Enquanto que na mulher é um canalzinho bem curto que liga o assoalho vaginal até aqui a entrada da bexiga. Esse tamanho reduzido da uretra feminina torna muito mais propício às mulheres a ter infecções urinárias. Certo? Infecções causadas por quê? Por bactérias. Imagine que essa mulher tem várias bactériazinhas no corpo dela, aqui na parte externa da vagina. Então, algumas dessas bactérias, vamos imaginar que elas penetraram aqui no orifício uretral. Certo? Então, o caminho que essa bactéria vai levar da vagina até a bexiga é bem curto.
Se compararmos aqui, ó, no homem, bactérias no homem. Se essas bactérias penetrarem na uretra masculina, ela vai levar um caminho muito mais longo até chegar lá na bexiga e causar uma infecção urinária. Consequentemente, caso ocorra no homem essa entrada de bactérias, quase sempre, antes dela chegar até a bexiga, você vai lá, urina e elimina essas bactérias que estavam subindo pela sua uretra. Enquanto que vocês mulheres, vocês meninas, o trajeto é bem mais curto e é bem mais fácil dessas bactérias chegar até a bexiga e causar aí infecção. Certo? Vindo para esse segundo círculozinho amarelo, onde diz: nos homens a uretra também faz parte do sistema reprodutor. Você olhando aqui para a uretra masculina, seguindo aqui, a gente vai ver que quando chega nessa altura aqui, a uretra ela se bifurca, ela se divide em dois ramos. Um vai dar acesso à bexiga e o outro vai dar acesso à glândula seminal. Ou seja, a uretra masculina vai pertencer a dois sistemas ao mesmo tempo. O urinário, fazendo a conexão aqui da bexiga com o pênis, por onde a urina vai ser eliminada, e ao mesmo tempo fazendo a conexão da glândula ejaculatória, ou da bolsa ejaculatória, com... Professor, Oi? tem uma pergunta aqui. Marisa está perguntando qual o diâmetro do canal da uretra. O diâmetro? Sim. O diâmetro seria a largura que ela está falando, né? Diâmetro, porque diâmetro não é tamanho. Diâmetro seria aí como se fosse aquele canudinho, equivalente àquele canudinho que você usa aí para tomar refrigerante. Diâmetro seria aquele. E se estiver falando de tamanho, esse tamanho vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vai ter a bexiga mais baixa, tem pessoas que terá a bexiga mais alta. Mas esse tamanho da uretra feminina, ela nunca vai passar aí dos 10 centímetros, vamos dizer. Enquanto que no homem, no caso do homem, a uretra vai ser maior e vai depender aí do tamanho do corpo peniano do homem. Se o homem tiver o pênis maior, com certeza terá uma uretra maior. Vai ser proporcional. Entendeu, Marisa? É isso que você estava perguntando? Então, veja só. Entendi, Genival. Obrigada. Certo, Marisa. Perguntem mesmo. Tirem dúvidas. Voltando para cá... Ô, professor! Oi, quem é? Nívia? Ô, conheço a voz de professor, Nívia. a questão que, tipo assim, tem muitas mulheres que vai muito ao banheiro, aí o pessoal diz logo, tá com problema na bexiga. Mas assim, você está dizendo, seria uma coisa corriqueira, a pessoa tem sempre vontade, ou não tinha e começa a ter essa vontade de ir sempre ao banheiro? Não tinha e começa a ter. Aí pode ser mesmo, realmente problema na bexiga. A bexiga pode estar perdendo essa capacidade elástica que a gente viu de aumentar de tamanho. E está conseguindo reter pouca urina. Isso faz com que ela encha rápido e você tenha a necessidade de esvaziá-la mais rápido. Certo? Isso pode ser causado por uma infecção. Pode ter alguma bactéria lá causando alguma infecção urinária na sua bexiga e uma inflamação está fazendo com que ela não se alargue suficiente para, vamos dizer assim, armazenar mais urina. Entendeu, Nívia? Ah, entendi. Obrigada. E se for sempre, se a pessoa tiver sempre essa necessidade de ir ao banheiro, já for uma coisa natural dela, é porque naturalmente ela não tem muita elasticidade e a bexiga dela não, vamos dizer assim, aumenta tanto a ponto de deixar ela horas e horas sem precisar ir ao banheiro. Bom, voltando para cá, quando eu digo que a uretra masculina ela vai fazer parte de dois sistemas ao mesmo tempo, o urinário e o reprodutor, a gente vê aqui a ligação da uretra com a bexiga, que é por onde vai ser expelido a urina, e aqui ligada a glândula seminal, por onde também, pelo mesmo túbulo da uretra, será eliminado
o sêmen durante o ato de ejaculação. Então aí só o homem tem a uretra pertencendo a dois sistemas, reprodutor e urinário. Vindo aqui para a mulher, você vê aqui a uretra feminina ligando a parte exterior da vagina até a bexiga. E aqui o canal vaginal totalmente independente da uretra. Ou seja, são dois canais totalmente diferentes na mulher, independentes. O urinário e o reprodutor. Os dois não estão juntos. Apesar dos dois desembocar na estrutura da vagina, eles são canais independentes. Perguntas? Professor, Oi. Oi, Bruno. fala assim, sobre o sistema que a gente está estudando. No livro só tem digestório, circulatório, respiratório, urinário, endócrino e nervoso. Agora olhando aqui, pensando, sistema reprodutor é algo que é cobrado muito em provas. Ô Bruno, o sistema reprodutor ele é estudado no primeiro ano. Certo? Por isso que a gente não vê o sistema reprodutor no segundo. Ele é estudado, bem estudado, de forma aprofundada no primeiro ano. Quem foi meu aluno no ano passado, a gente viu o sistema reprodutor, doenças, etc. Métodos contraceptivos, formação de espermatozoides, formação de óvulo, tempo de gravidez. Tudo isso a gente viu. Certo? Porque o que eu vi mais o ano passado foi células, tecidos e funções de coordenação do corpo. Mas o sistema reprodutor ele é trabalhado no primeiro. Por isso que a gente não tem ele nesse livro do segundo ano. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Passar. Pronto, agora a gente voltou para aquele componentezinho lá do rim. A gente estava falando de rim aqui. Eu disse que os néfrons seria a partezinha mais difícil da gente entender o funcionamento. Os néfrons. Néfrons, eles serão unidades básicas dos rins. E serão nesses néfrons onde vai ser gerada a urina, onde o sangue vai ser filtrado e a urina vai ser gerada. Esses néfrons eles serão tubinhos, como se fossem canais, microscópicos, ou seja, muito, muito, muito pequenos. E no rim, em apenas um rim seu, vai existir aí milhares de néfrons fazendo essa filtração do sangue e fazendo a produção da urina. Esses néfrons serão divididos em 3 partes anatômicas, ou seja, 3 partes anatômicas vão constituir esse néfron. A cápsula renal, o túbulo néfico e o ducto coletor. E serão 3 estruturas que vão formar um néfron. Certo? Quando a gente tem aqui cápsula renal, essa cápsula renal ela também pode ser chamada de cápsula de Bowman. Nas provas por aí de Enem, vestibular, vocês vão encontrar ela mais chamada de cápsula de Bowman do que de cápsula renal. Mas o livro de vocês traz como cápsula renal, então está aqui como cápsula renal. A cápsula renal nada mais é do que a extremidade do néfron e tem a forma de taça. Se vocês olharem aqui, ó, essa partezinha aqui, ela vai ter a forma de uma taça. E essa parte aqui vai ser chamada de cápsula renal ou cápsula de Bowman. Dentro dessa cápsula renal, a gente vai ter uma esferazinha, ou seja, uma bolinha, que vai ser chamada de glômero. Esse glômero é onde vai ocorrer a filtragem do sangue e a produção, vamos dizer assim, a produção da urina bruta. Não é a urina ainda, é a urina bruta, vocês vão ver daqui a pouco porque eu estou falando urina bruta. Então isso seria a cápsula renal. O túbulo néfrico seria toda essa parte aqui, ó, mais grossinha, mais gordinha, vamos dizer aqui, do néfron, que se estende
até aqui o ducto coletor, que seria a terceira parte. Então, túbulo néfrico seria tudo isso aqui. E esse túbulo néfrico ele vai estar dividido em duas partes. Túbulo proximal e túbulo distal. Túbulo proximal já quer dizer que está próximo à cápsula de Bowman. Túbulo distal quer dizer que está distante. Túbulo proximal próximo, distal distante. Já o ducto coletor, que eu falei que seria aqui essa terceira parte, após o túbulo, vai ser onde vai desembocar, desemboca o túbulo néfrico e recebe urina de vários néfrons. Cada néfron está intimamente ligado a uma rede de capilares sanguíneos, arteriais e venosos, que chegam aos rins por meio de artérias renais e veias renais. São aquelas artérias e veias que a gente viu lá no primeiro slide, certo? Esse ducto coletor vai ser essa parte aqui, ó, final do néfron. E quando diz que esse ducto coletor vai se ligar a vários néfrons ao mesmo tempo, você vê aqui que ele está ligado a um aqui, ele estaria ligado a outro, aqui ligado a outro. Então esse ducto coletor, apenas um, ele vai receber produto de vários néfrons ao mesmo tempo. O ducto coletor não é um ducto para cada um. Seria como se fosse um cano aí principal, onde vários canos menores jogam o produto nesse cano. Aí eu pergunto a vocês, estão entendendo? Deu para entender sim, professor. Ninguém apagar colocou nada no chat também. Deixa eu apagar aqui essas doidices que eu fiz. Pronto. Voltando para cá. Quando eu disse aqui que os néfrons eles vão estar intimamente ligados a capilares sanguíneos, venosos e arteriais, lembre-se que todo vaso que tiver em azul será um vaso venoso e todo vaso que tiver em vermelho será um vaso arterial. Então a gente pode ver aqui a união entre vasos venosos e vasos arteriais. A gente viu lá no sistema circulatório que o sangue venoso que circula nos vasos venosos, nas veias, vênulas e capilares venosos, ele é rico em excretas metabólicas, ou seja, resto do que a célula não usou, e em gás oxigênio. Em gás carbônico, desculpa aí, em gás carbônico. Esse gás carbônico que tem no sangue venoso, ele vai ser reciclado nos pulmões, como a gente viu no sistema respiratório, e aqui no sistema excretor urinário vai ser reciclado as excretas metabólicas celulares. Então, quando eu digo aqui que o sangue venoso vem cheio de excretas celulares e gás carbônico, o que vai ser feito de filtragem a nível de rim será as excretas metabólicas celulares, os restos que a célula rejeitou. Por isso que o sistema urinário também se chama de sistema excretor, tá certo? Aí você imagine, o sangue, vamos dizer assim, poluído, vem pela artéria, pelo capilar venoso, depois passa para o capilar aqui arterial. Esse capilar arterial vai para dentro daquela estruturazinha, daquela bolinha que a gente chamou de glômero. E aqui, nessa união do glômero com o capilar sanguíneo, vai ocorrer a filtragem do sangue. Ocorre a filtragem do sangue, onde o que não presta, vamos dizer assim, é conduzido para o túbulo proximal e o sangue limpo segue aqui seu percurso. Indo para o próximo slide, a gente tem como funciona esse processo de filtragem e de formação da urina. A formação da urina ela vai ser dividida em três partes: filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. Vejam só, filtração glomerular, que é a primeira, a gente só pelo nome já percebe que a filtração glomerular vai ocorrer
dentro dessa bolinha chamada de glômero, certo? Essa filtração glomerular vai se fundamentar em que? O sangue vai passar por dentro do glômero e vai ser retirado parte das excretas metabólicas. Junto com essas excretas metabólicas vai ser retirado também uma grande porcentagem de água, e esse produto que foi retirado do sangue ainda não será a urina. Será uma urina bruta, vamos dizer assim, chamada de filtrato glomerular. Esse filtrato glomerular vai seguir por aquele tubo que a gente viu. Aqui, ó, vai seguir por esse tubozinho aqui chamado de tubo proximal. E quando ele chegar nessa estrutura mais fina do tubo, chamado de alça de Elling, vai ocorrer um processo de reabsorção. Ou seja, nem tudo que foi filtrado aqui pelo glômero vai virar urina e ser desprezado na forma de urina. Não. Quando for passando aqui, ó, nessa ligação entre o vaso sanguíneo e essa alça de M, que é essa partezinha mais fina do néfro, boa parte do que foi filtrado será reabsorvido e reconduzido para o sangue. O que serão essas coisas que serão reabsorvidas? Vejam só, serão substâncias reabsorvidas através do contato do túbulo néfrico com os capilares sanguíneos. Essas substâncias que eu disse que serão reabsorvidas do que foi filtradas serão glicose, aminoácidos, certos íons. Por que eu estou dizendo certos íons? Porque são vários. São íons de potássio, de ferro, de cálcio, de magnésio. Então são vários aí que serão reabsorvidos. E a água. Então nem tudo que é retirado lá no processo de filtração glomerular vai ser transformado em urina. Quando esse filtrato vai passando por aquela estrutura chamada de alça de M, boa parte é reabsorvido e reconduzido para o sangue. O que não é reabsorvido, aí sim vai para a terceira parte aqui chamada de secreção tubular. O que não é reabsorvido vai para essa parte final do néfro chamada de ducto coletor. Veja só, transporte de substâncias não reabsorvidas vão para o túbulo néfrico conduzidos para o ducto coletor. E o que daquele filtrato que foi filtrado lá naquela bolinha não é reabsorvido e vai ser transformado em urina? Íons de hidrogênio, íons de potássio, resíduos nitrogenados, ureia. Além dessa ureia, esse resíduo nitrogenado também pode conter uma substância chamada amônia. Certo? Amônia e ureia. O livro de vocês traz só ureia, mas pode conter amônia também. E também sais como cloreto de sódio. Boa parte do sal que a gente come ele não é absorvido pelo organismo e vai ser expelido através da urina. Aí vejam só. Quando eu mandar esses slides para vocês, que vocês forem responder a atividade, vai junto com esses slides aqui alguns links onde vão ter vídeos que você vai lá no YouTube, acessa esse link e você vai ver como funciona uma ilustração desse processo de formação da urina, a filtração glomerular, a reabsorção e a secreção tubular. Então é interessante que depois vocês, quando receberem esses slides lá no Google Sala de Aula, deem uma olhada nesses videozinhos, porque ajuda a dar uma clareada nesse sistema de produção de urina, que é um pouquinho complicado de entender, ainda mais por aulas virtuais, né? Bruno, vocês vão ter aula aí depois de mim? Só 3h40, professor, com Laís. Mas tá cedo, 3 horas. Se você não quiser continuar, pode continuar. Pronto, vamos continuar aqui mais uns 2 slides para adiantar, já que a semana passada a gente não teve aula, certo? Então, vimos como funciona a formação da urina. Agora a gente vai para o controle da função renal. Quem controla todo aquele processo de o que entra no rim, o que sai,
o que é reabsorvido e o que não presta vira urina. Quem vai fazer isso vai ser a ação do sistema nervoso autônomo e a ação de hormônios renais. Isso aqui é que vai fazer o controle do que acontece no sistema urinário ou excretor. Quando a gente fala de sistema nervoso autônomo, é aquele sistema nervoso que não depende do nosso controle. É aquilo que é a mesma coisa que acontece com a respiração e com a digestão. Não depende do nosso controle. Então, essa filtragem do sistema lá urinário também não depende do nosso controle, porque é o sistema nervoso autônomo que atua aí. E a ação de hormônios renais. Indo para adiante, a gente tem aqui hormônio antidiurético, ADH. Esse hormônio antidiurético, ADH, vai ser o hormônio produzido pelo cérebro, em uma região do cérebro, chamada de hipotálamo. Vocês imaginem que esse O do hipotálamo também está vermelho. Certo? Esse hormônio antidiurético, ou ADH, vai ser produzido nessa região do cérebro chamada de hipotálamo e vai ser armazenado em uma glândula também lá no cérebro, chamada de hipófise. E vai ser esse hormônio responsável por atuar na concentração da urina. Ou seja, no que vai ser, vamos dizer assim, dispensado do corpo durante a produção da urina. Ele vai atuar aí no controle de se sai mais cálcio, se o organismo precisa de mais cálcio, se sai mais potássio na urina, se o organismo precisa de mais potássio, se fica mais sal, se sai mais sal. Então, esse controle de concentração da urina vai ser esse hormônio chamado antidiurético que vai atuar nesse controle de formação. Lembrando que é um hormônio criado lá no cérebro, no hipotálamo, e armazenado na glândula hipófise. O outro hormônio que vai atuar no controle da função do sistema excretor será o hormônio renal chamado de aldosterona. Veja só. Se é um hormônio renal, então o próprio nome sugere que ele é produzido nos próprios rins, hormônio renal. Esse hormônio renal, que vai ser produzido nos rins, ele vai ser produzido numa glândula chamada glândula suprarrenal, certo? E esse aldosterona, ele vai controlar a quantidade de sal no sangue e na urina. Ou seja, se tem muito sal no seu sangue, então vai aumentar a quantidade de sal na urina. Se tem pouco sal no seu sangue, está precisando desse sangue, ali desse sódio, vai ser retirado mais sal da urina. Esse sódio aí, ou sal, vamos dizer assim, porque o sal é o cloreto de sódio, mas a gente pode usar sódio como um termo sal. Essa concentração do quanto de sódio fica no sangue e do quanto de sódio sai na urina, quem vai controlar e vai estar a todo momento fazendo essa medida do que fica e o que sai da quantidade de sódio, vai ser esse hormônio aldosterona. Ou seja, veja só, um exemplo agora, para vocês fazerem aí a associação. Quando a gente diz que o hormônio aldosterona vai ser responsável pelo controle de sódio entre a urina e o sangue, que vai controlar a quantidade dele. Quando a pessoa está com muito sódio no sangue, quase sempre ela vai desenvolver um processo de hipertensão, de pressão alta por excesso de sódio no sangue. Então está lá a pessoa com pressão alta, vai para o médico e essa pressão alta dela pode não ter nada a ver com o sistema cardíaco. Pode estar ligado a um problema hormonal por falta desse hormônio aldosterona. Ou seja, se a aldosterona controla a quantidade de sódio no sangue e está faltando esse hormônio, a pessoa vai ter muito sódio no sangue e a pressão vai ficar alta. Ou seja, aí uma pressão alta sem ter nenhuma ligação com um problema cardíaco e sim com um problema hormonal. Por isso, quando se vai no médico, o médico faz uma investigação
para ver qual é a causa daquela hipertensão ou de qualquer problema que você tenha. Porque às vezes o problema se manifesta de uma forma em um sistema, no caso da pressão alta no sistema circulatório, mas ele está sendo criado a nível do sistema endócrino através da produção aqui ou da falta do hormônio aldosterona. Então, nem sempre a doença onde ela se manifesta, ela está sendo causada ali naquele mesmo sistema. O que pode estar causando ela pode ser aí um sistema totalmente diferente de onde você está apresentando aqueles determinados sintomas. Entenderam o que eu quis dizer? Entendi, professor. Entendeu, né? Vamos lá. Controle da micção. Micção. Não sei se vocês sabem o que é isso. Micção talvez vocês não saibam o que é, mas já devem ter ouvido falar em mictório. Mictório é o lugar onde você vai lá no banheiro, a privada, onde você vai lá e urina. Então, se mictório é o lugar onde se urina, então micção é o ato de urinar. Micção é o ato de urinar. Então, o que controla o nosso ato de urinar? Ela vai ser controlada pelo sistema nervoso autônomo. Preste atenção nisso. A gente acha que controla a nossa urina, porém a gente não controla. Quem controla é o sistema nervoso autônomo. O que a gente pode fazer é inibir a urina, prender, ou facilitar a saída dela de forma voluntária. A gente pode inibir, prender ela um pouco, ou facilitar com que ela saia. E isso aqui a gente vai ver daqui a pouco, porque a gente pode inibi-la ou facilitá-la, mas ao mesmo tempo a gente não tem o controle total. Tanto é que durante o desenvolvimento das crianças, até 5 anos, 6 anos, é comum a criança fazer xixi na calça, né, na fralda, em tudo, porque ela ainda não tem esse controle de inibir ou facilitar o ato de urinar na hora que ele quer. Veja só, fazendo esse controle da micção, a gente vai ter a presença de 2 esfíncteres. A gente já viu essa palavra esfíncteres em outro sistema. Lá no sistema digestório. A gente viu que o sistema digestório ele continha 4 esfíncteres diferentes, que seriam estruturas musculares que iam dosando a liberação do bolo alimentar de uma parte para outra do sistema digestório, né? A mesma coisa vai acontecer aqui com os esfíncteres do sistema urinário. A gente vai ter 2, um esfínctere interno e o outro externo. O interno será involuntário. Se ele é involuntário, não depende da nossa vontade. E o externo será voluntário. Então vai ser graças a esse esfínctere externo voluntário que a gente pode inibir ou facilitar a urina. Porém, nós não temos o controle completo, porque o esfínctere mais forte, ele é involuntário. Então, se a gente ficar prendendo por muito tempo, vai chegar uma hora que você vai fazer xixi nas calças, porque o esfínctere interno a gente não controla, certo? A liberação da urina vai ser feita através de contrações musculares da bexiga. Vejam só, olhando aqui para esse desenho, a gente tem uma bexiga, tem o esfínctere interno, que é o involuntário. Se ele é interno, ele está localizado aqui, ó, nessa partezinha aqui. E esse interno quer dizer que ele é mais para dentro da uretra, certo? E aqui a gente tem o esfínctere externo, que vai ser o voluntário, o que a gente controla, que a gente pode inibir a urina ou facilitar a saída dessa urina. E ele vai estar aqui, nessa partezinha da uretra. Olhando aqui nesse segundo desenho, a gente tem uma coisa interessante. A gente tem aqui uma uretra e uma bexiga masculina, né?
E ao lado da uretra masculina, aqui a gente tem uma glândulazinha, ó, chamada de próstata. Essa glândula que só os homens têm, chamada de próstata, faz parte do sistema reprodutor. E a nossa uretra masculina, ela passa no meio dessa próstata. Ó, o canal passa no meio da próstata. E esse esfíncter voluntário nosso, que é o externo, ele está localizado bem no meio aqui da próstata. Onde é que eu quero chegar nisso? Vocês já devem ter ouvido falar em câncer de próstata. Há 10, 15 anos atrás, quando o homem era detectado com câncer de próstata, e essa próstata ela tinha de ser retirada, removida através de cirurgia, quase sempre quando ia ver a retirada dessa próstata, junto com ela era lesionado o nervo que controla o esfíncter externo, e aí a pessoa ficava com incontinência urinária. Se o que faz com que a gente controle parcialmente a saída da urina é o esfíncter externo, e durante a cirurgia de próstata o nervo era lesionado, a pessoa ia ficar com incontinência urinária. Em cerca de 90% dos casos de cirurgia de retirada da próstata, quase 90% dos pacientes iam ficar com incontinência urinária, tendo que usar aí uma fralda, certo? Porque não tinha mais a capacidade de controlar a saída dessa urina. Hoje, com o avanço da medicina, né, as cirurgias são realizadas mais a laser do que a bisturi, e cirurgias a laser, elas tendem a ser bem mais precisas. Então, hoje, já é possível ser retirada essa próstata das pessoas que têm câncer, e precisa ser retirada no caso, e, vamos dizer assim, fazer com que esse esfíncter ele permaneça intacto. Hoje em dia já é possível retirar a próstata e permanecer com esse esfíncter intacto, sem que o paciente perda aí a sua capacidade de controlar a urina. Perguntas? Não. Vejam só, para terminar aqui o sistema urinário, a gente tem doenças do sistema urinário. Como principais doenças do sistema urinário, a gente vai ter as infecções, os cálculos renais, as nefrites e a diabetes insípida. Essa diabetes insípida, eu vou ser sincero para vocês, é uma doença que eu não conhecia, certo? Vamos ver um pouquinho aqui de cada uma delas. As infecções, elas vão ser causadas quase sempre, na maioria das vezes, por bactérias. E essas infecções do trato urinário ou do sistema urinário serão divididas em 3 tipos de infecções. As uretrites. As uretrites, o próprio nome já diz, será a infecção na uretra. As cistites serão infecções na bexiga. E as polienefrites, infecções a nível de rim. Certo? Então, uretra, bexiga e rim. Os cálculos renais serão as pedras nos rins. Aí vocês vão ter aí um vídeo para assistir sobre como se formam as pedras nos rins, que é um processozinho bem complexo e é interessante de ser visto, como se formam essas pedras nos rins. Dando um adiantamento aqui sobre essas pedras nos rins, a maioria das pedras nos rins elas são formadas por cristais de cálcio. Ou seja, o seu corpo ele tem uma dificuldade, vamos dizer assim, de sintetizar o cálcio, ou você está ingerindo alimentos muito ricos em cálcio, como leite e queijo, por exemplo, são só exemplos, mas existem outros alimentos. E no seu rim, lá no ato da filtração, vai ficar muitas partículazinhas, muitos íons de cálcio. Esses íons de cálcio vão se juntando e vão se formando um cristal. Esse cristalzinho de cálcio que se formou lá no rim, ele pode ser expelido junto com a urina, se for pequenininho, ou então ele pode ficar preso lá no canal dos ureteres e aí causar as famosas cólicas renais e muitas crises, que a gente chama de crise de rim. A formação da pedra no rim,
além de estar ligado a processos metabólicos, como eu falei do cálcio, ou ingestão, vamos dizer assim, de cálcio a mais do que o seu organismo necessita, também está ligado à falta de água no seu organismo. Por quê? Como eu disse, o primeiro passo da formação de pedra no rim é a formação dos cálculozinhos de cristais de cálcio. Se o cristalzinho de cálcio está se formando lá no seu rim, mas você é uma pessoa que bebe muita água, então você produz muita urina. Então, quanto mais urina você produzir, mais propício será a expulsão daquela pedrinha minúscula que está se formando ali. Quanto menos água, menos urina produzida e maior a tendência desse cristal ficar preso ali, apenas crescendo, crescendo e virar uma pedra. Indo aqui para a nefrite, essa nefrite ela vai ser uma inflamação nos glômeros. Pode ser causada por alergias, alergia a algum medicamento ou alergia a algum alimento que você tenha, ou também por ação de bactérias. Essas nefrites, quando eu digo que elas são infecções ou inflamações dos glômeros, serão inflamações naquela bolinha que a gente viu lá no nefro, que é responsável por fazer a filtragem do sangue. Vejam só. Se essa inflamação nefrite é lá nos glômeros, onde se faz a filtragem no sangue, se essa inflamação for muito grande, pode ocorrer a morte daquele glômero que filtra o sangue, e aí o rim perde a capacidade de filtrar o sangue. Quando o rim perde a capacidade de filtrar o seu sangue, a gente tem aí um problema sério chamado de insuficiência renal. E essa insuficiência renal quase sempre termina com o paciente tendo de passar por um processo chamado aqui de hemodiálise. Depois eu explico o que é essa hemodiálise. Vamos aqui para a diabetes insípida. A diabetes insípida ela será uma deficiência na produção daquele hormônio antidiurético, ou hormônio ADH, que a gente viu que vai controlar a concentração de produtos na urina. Eu não conhecia esse tipo de diabetes, mas que ela não tem nenhuma ligação com aquela diabetes ligada à insulina, que controla o açúcar no sangue. Quando se chama aqui diabetes insípida, é porque a diabetes que a gente conhece, a diabetes da insulina, ela está ligada à produção do hormônio insulina, enquanto essa diabetes insípida vai estar ligada à produção do hormônio antidiurético ou ADH. Então isso sugere que diabetes é qualquer doença que esteja ligada à queda na produção de algum hormônio, certo? Seja ele lá o hormônio insulina que controla o açúcar, ou aqui o hormônio ADH da diabetes insípida. Indo aqui para a hemodiálise, eu disse que a hemodiálise é um processo que acontece quase sempre quando há a perda da função renal, devido a nefrites aí ou outras causas. O rim pode ir perdendo a capacidade de filtrar o sangue também por algum problema genético, alguma doença congênita, etc. São muitos aí os casos que podem levar a essa falência renal. Quando o paciente perde a capacidade de filtrar o sangue através dos rins, vai acontecer o quê? Ele vai ficar com o sangue cheio de toxinas que seriam eliminadas diariamente através da urina. Então esse paciente ele vai passar por um processo chamado de hemodiálise, onde de 2 a 3 vezes por semana ele vai ter de submeter a uma filtragem artificial do sangue, onde o sangue dele vai passar todinho por uma máquina gigantesca, que vai filtrar o sangue, retirando do sangue as impurezas. Então o sangue vai passar por dentro dessa máquina, vai ser retirado as impurezas dele e ele vai retornar para o corpo do paciente. Isso vai ser feito de 2 a 3 vezes por semana. Quase sempre a cura de quem está com hemodiálise só se resolve com um transplante de rim, ou muitas vezes o paciente não consegue esperar tanto tempo até que surja aí um transplante de rim
e ocasiona aí a morte dele. Então esse processo de hemodiálise, gente, é um processo muito doloroso, certo? Imagine você que vai uma vez na vida, outra na morte, tirar sangue para fazer um exame e acha ruim. Imagine você 2 a 3 vezes por semana ter que ter seu braço furado, enfiado uns catéter, que são as mangueiras, dentro da sua veia, para retirar todo o seu sangue por um lado e ele ser recolocado por outro. O sofrimento que não é. Então aqui eu também deixei um videozinho mostrando como funciona esse processo de hemodiálise e é interessante vocês assistirem e até também dar uma estudadazinha sobre esse processo de hemodiálise. Porque eu sei que vocês adolescentes, muitas vezes, né, a gente não tem a capacidade de olhar para o outro, olhar para o sofrimento do outro, se pôr no lugar do outro, se compadecer do outro. E isso faz com que a gente seja um pouquinho egoísta, comece a reclamar da vida, achar, como eu sou infeliz, que eu não tenho meu iPhone não sei quanto. Poxa, tem gente que não tem nem rim para filtrar o sangue. Então, quando você começa a olhar para o outro, você começa a valorizar mais o que você tem e não dá valor, certo? Então, seria importante vocês darem uma olhadinha no quão doloroso e sofrido é esse processo de hemodiálise, que nenhum de nós estamos livres de um dia aí ter de passar por isso, tá certo? Então, a gente vai parar por aqui, acabamos com o sistema urinário. Quando eu deixar lá